Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de recepção. Estamos na nossa sexta aula e iremos falar sobre o arquivo. O arquivo é toda a coleção de documentos para serem consultados posteriormente. Pode ser virtual, quando é feito no computador, e o arquivo físico, se o documento é armazenado em pastas, armários ou nos seus meios próprios. Agora iremos falar sobre as funções do arquivo. A primeira é preservar a documentação, a segunda é organizar e classificar essa documentação e terceiro, proporcionar consulta rápida. Se o arquivo não cumpre essas três funções, é sinal de que não está devidamente organizado. Existem três tipos de arquivo: o arquivo ativo, o arquivo inativo e o arquivo histórico. Vamos definir cada um deles. O que é o arquivo ativo? Ele é aquele que guarda a documentação, de uso frequente e continua recebendo novos documentos. É aquele arquivo que o nome mesmo já diz, está ativo, ele está ali recebendo novos documentos, você está mexendo nele direto. Tem também o arquivo inativo, que é aquele que guarda documentos que são usados, consultados ocasionalmente, ou nunca, às vezes nem olha esse arquivo. E também tem o arquivo histórico. Esse guarda a documentação de quem tem conotação histórica para a empresa. Ele é uma forma de museu, guarda os documentos de propaganda, fotos, materiais de jornais, revistas, tecnologias, produtos novos, tudo isso. Agora que já vimos os tipos de arquivo, também vamos aprender sobre as formas de arquivamento. Existe o arquivo frontal, existem os armários de aço, o arquivo portátil, o arquivo de fichas, o arquivo por pastas suspensas e o arquivo por pasta sanfonada, de acordo aí com as imagens. Vamos entender o que é cada um deles. O arquivo frontal, ele é um armário, geralmente ele é um armáriozinho de aço, no qual os documentos são dispostos uns atrás dos outros, com a frente voltada para quem está consultando, de acordo aí com a primeira imagem. Também tem o armário de aço, o próprio dito armário de aço, de acordo com a nossa segunda imagem. Eles são móveis com portas usados para guarda de classificadores, de pastas que vêm de A a Z, com volumes encadernados ou documentação sigilosa. Já o arquivo portátil, que é esse aí que tem um lugarzinho onde você carrega ele é um arquivo de aço, geralmente, ele pode ser transportável com um número variado de gavetinhas, e este tipo de arquivo é muito utilizado para fichas de informações, índices, cheques. Também tem o arquivo de fichas, que é a quarta imagem aí. São pequenas caixinhas, geralmente de madeira, aço ou acrílico, onde são colocadas em ordem todas as fichas de um determinado item. Este arquivo é muito utilizado para o controle de clientes. Também tem o arquivo por pasta suspensa, que é aí a penúltima imagem. Este método ele é muito utilizado e serve para arquivamento em armário de aço frontal. Nesse caso aí é um armáriozinho de madeira. Também tem um arquivo por pasta sanfonada, que é a pasta com divisões internas, de cartolina geralmente, dotadas de vincos na parte inferior, comportando grande número de documentos sem se deformarem. Vocês podem estar analisando todos esses tipos de arquivo de acordo com as imagens. Já vimos os tipos e formas de arquivamento, agora iremos ver os métodos de arquivamento. Existem vários, mas vamos falar aqui sobre os mais comuns, como o método alfabético, método específico por assunto, método geográfico, método numérico e o por cores. Vamos começar falando do método alfabético. O método alfabético é muito indicado para arquivos de correspondência. As pastas devem ser organizadas rigorosamente por ordem alfabética para evitar
enganos e demoras desnecessárias. A separação das pastas deve ser por guias alfabéticas simples, que facilitam a organização. Você vai colocar lá de A a Z, essas pastas. E sempre uma palavra à frente da outra. Também existe um método específico ou por assunto. Nesse método, as pastas são ordenadas por assunto. Em primeiro lugar, analise a empresa onde você trabalha. Detalhe suas atividades, seus interesses e objetivos. Prepare uma relação de assuntos básicos em ordem alfabética. Os assuntos poderão, em seguida, ser divididos conforme a necessidade de serviço. A frequência das consultas e a facilidade, a rapidez e a localização dos documentos vai depender muito de como você organiza. Assim que você terminar de fazer a relação de assuntos com as respectivas consultas, divisões e subdivisões, pode começar a aplicar o método de arquivamento por assunto. Você vai colocar ali os arquivos de acordo com cada assunto, qual é mais importante que qual, e vai colocando na ordem que você achar melhor e de assuntos, de pastas, mais relevantes. Também existe o método geográfico. Ele é um método muito usado quando arquivamos documentos conforme a divisão por país, estado, cidade ou regiões. Outros estados dependendo da empresa. É muito comum nos departamentos de venda e nos de importação e exportação. Esse método se propõe a agrupar os clientes, os correspondentes, de acordo com os locais ou praças que atuam. Lembrando que cada empresa tem seu próprio método de arquivamento. Geralmente o método geográfico ele não é muito usado em muitas empresas, a não ser que você esteja trabalhando em uma multinacional. Também tem o método numérico. Nesse método, você dispõe pastas, e documentos em sequência numérica, crescente, do 1 até onde chegar. Deve obedecer sempre a mesma ordem de entrada. É considerado indireto, pois sua consulta depende de um índice. Para cada pasta será atribuído certo número que obedecerá a uma ordem de numérica crescente. Esse sistema pode facilitar seu trabalho, pois o número é mais fácil de localizar qual é o subtítulo, Também para o arquivo confidencial, o sistema numérico é mais discreto do que o nome. Geralmente você vai colocar lá, assinaturas de revista, 1.1, revista tal, 1.2, revista tal, e é bom você ter um lugarzinho anotado tudo isso, para quando você for no arquivo, você já ir direto nele. Você vai olhar lá na sua folhinha, onde é que está tal revista? Está no arquivo 1.1, você já vai direto lá. Então, é importante ter anotado onde está cada coisa. Você vai ter um índice ali para você seguir. Também tem o método por cores. Esse método, existem duas formas muito fáceis de arquivar de acordo com a cor. Ela primeiro identifica os arquivos que necessitam de atenção ou de manuseio especial, o uso de uma cor constante. Destaca de imediato pastas especiais, como, por exemplo, clientes especiais, projetos rápidos, contas a pagar. Então, em uma gaveta com pastas azuis, guarde as contas a pagar em pastas vermelhas. Isso permite auxiliá-las no lugar certo e auxiliá-las rapidamente. Dividem-se os grupos de documentos em uma gaveta de arquivos, destacando uma categoria da outra. Aqui, os grupos de pastas coloridas atuam como uma guia visual, levando o usuário rapidamente a determinada ação, rapidamente a uma seção do alfabeto, um mês ou um trimestre, ou sistema diferente colocado na mesma gaveta. Uma grande vantagem desse tipo de classificação é permitir de imediato que se descubra uma pasta. Onde está essa pasta? E eu convido vocês a irem lá na nossa apostila, que lá vai estar explicando mais adequadamente. Bom, antes de terminar a nossa aula, quero lembrar vocês, de sempre manter organizado. Como é que eu vou manter esse arquivo organizado? Não prenda as folhas com clipe,
dê preferência ao grampo, grampeie, não deixe folhas soltas, porque isso vai desorganizar e vai dificultar o seu trabalho. Agora sim, chegamos ao final da nossa sexta videoaula e eu convido vocês a fazerem a leitura, estudarem, recapitularem ali o módulo 6 da nossa apostila. Até a nossa próxima aula e um excelente estudo para vocês.